Nelson Tais pediu demissão hoje do cargo de ministro da Saúde e Eduardo Pazuello, que era o secretário executivo, fica como ministro interino. Quem traz os detalhes dessa saída para a gente ao vivo é a repórter Mariana Jungmann. Oi, Mariana, boa noite. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, o ministro, agora ex-ministro Nelson Tais, se reuniu hoje pela manhã no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro. À tarde, ele então fez uma coletiva de imprensa, convocou uma coletiva de imprensa na qual anunciou que estava deixando o cargo. Falou rapidamente sobre a sua formação, que ele disse ter sido sempre em serviços públicos, desde a escola, passando pela universidade e depois nas suas residências médicas em hospitais federais, e disse que precisava ainda ter essa experiência no Ministério da Saúde na sua carreira, a qual agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro pelo convite, então, para ser ministro. Nelson Tais também disse que deixa pronto um plano de auxílio a estados e municípios e de testagem em massa da população, também com diretrizes para estados e municípios. Por falar nisso, a gente vai a São Paulo falar com a repórter Anne Zanetti para saber qual é a situação por lá. Boa noite, Anne. Olá, Mariana, boa noite a você. O coronavírus já está em 70,5% das cidades do estado, segundo a Secretaria de Saúde. São 58.378 casos confirmados, 4.501 mortes. O isolamento social continua baixo aqui no estado, 48%. No Brás, área importante de comércio popular, a nossa equipe flagrou a movimentação e lojas abertas apesar da quarentena. Segundo a Prefeitura, 368 estabelecimentos foram fechados por descumprir as medidas sanitárias. E a testagem aqui no estado foi ampliada hoje com a compra de 2 milhões de testes rápidos. Os resultados saem em 15 minutos depois dos profissionais ligados à segurança e seus parentes aqui na capital paulista. Em junho, os testes serão feitos em pessoas ligadas à área da saúde. Agora a gente vai ao Rio de Janeiro com a repórter Flávia Grossi. Boa noite, Flávia. Oi, Anne, boa noite para você e para todos que nos assistem. Aqui no Rio de Janeiro já são quase 20 mil casos confirmados, cerca de 2.500 mortes e quase 15 mil recuperados. E se não bastasse toda essa crise na saúde pública, uma operação policial realizada hoje no Pavãozinho, realizada no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio, deixou 10 mortos. Entre as vítimas está o chefe do tráfico de uma outra comunidade, o Pavãozinho, que fica na zona sul do Rio. Essa ação começou no início da manhã e foi realizada pelas polícias civil e militar. Um PM foi ferido, levado para o hospital e está em estado estável. Alguns moradores reclamaram da truculência e a polícia disse que vai investigar essa denúncia. Vamos falar agora de economia, porque algumas indústrias não pararam durante a pandemia. E o SESI, Serviço Social da Indústria, lançou uma cartilha para proteger, para garantir a segurança desses trabalhadores. Veja na reportagem. Durante a pandemia, o trabalho continua nas indústrias, só que foram adotadas novas medidas de segurança. Uma cartilha lançada pelo SESI reúne uma série de procedimentos que devem ser seguidos em todo o Brasil. O objetivo é aumentar a higiene e reduzir o contato físico e o compartilhamento de ferramentas para evitar a contaminação. A principal recomendação do SESI é que durante a pandemia é preciso redobrar a atenção para identificar possíveis casos de coronavírus, já que muitas vezes a doença é silenciosa e quando um trabalhador está infectado, a ação tem que ser muito rápida. A verificação de temperatura, atenção especial dos líderes, conversa, diálogo dos supervisores com as pessoas para saber se tem e se tiver qualquer sintomatologia, levar ao departamento médico ou encaminhar para os canais do SUS para que essa pessoa tenha uma atenção especializada. A GSK, que produz medicamentos para 20 países da América Latina, é uma das indústrias que não pode parar. Aqui as mudanças começam logo na recepção, onde os funcionários checam a temperatura. Em todos os setores da fábrica foram instalados recipientes de álcool gel e a higienização dos ambientes foi reforçada. Além disso, o uso de máscaras é obrigatório e os funcionários ficam afastados. Isso foi possível com a ampliação do home office,
Atualmente, 700 dos 1.200 empregados trabalham em casa e, mesmo assim, a produção não sofreu alterações. Eu recebo, por exemplo, uma matéria-prima, eu tenho que ter alguém para receber essa matéria-prima, fazer a amostragem dessa matéria-prima, alocá-la no armazém, depois pesar essa matéria-prima para poder ser fabricada algum medicamento em específico, algum produto em específico. Então é importante que a gente tenha essas pessoas na fábrica, são realmente as pessoas essenciais da operação que fazem o dia a dia da operação.